sucesso. Eu me chamo Rômulo Arantes e eu sou muito grato pelo caderno de letras e pelas pessoas com as quais eu convivo. A cada um dos que aqui estão, eu prometo que nós faremos uma imersão no modernismo que vai mudar de uma vez por todas a história de vocês como estudo. Professor, o que foi que o senhor preparou? Eu preparei um bom material. E o que o senhor vai fazer, professor? Professor, qual é o conteúdo? Modernismo brasileiro. Professor, por que o senhor chamou de estudo dirigido? Porque eu vou pegar na mão de vocês e vou ensinar passo a passo. Professor, esse conteúdo, ele vai ser trabalhado assim, como uma temática que o senhor escolheu? Não, não. O conteúdo vai ser trabalhado assim, porque eu já expliquei para vocês todos os estilos literários anteriores ao modernismo. Então agora vocês têm condições de mergulhar nisso, sendo que, para controlar um pouco do estresse de muitos e ansiedade de muitos, eu ofereci, um pouco antes, uma oportunidade de convivência com o conteúdo através de um projeto chamado Universo Paralelo. E eu acho que hoje, quando a aula terminar, vocês vão parar e vão pensar assim, porra, o Rômulo estava certo. Eu precisava daquela bagagem anterior para chegar até aqui. Agora tudo faz sentido. Agora eu entendi. As aulas do professor Ramon, que me pareceram muito boas, poxa, como elas foram importantes. Porque você vai ter mais vivência, mais maturidade com o assunto. Você sabe o que significa conceitualmente modernismo? Não precisa me responder, só se pergunte. Se você gosta de estudar, fazendo anotações, você deveria anotar modernismo e interrogação. Modernismo, por que modernismo? Qual é o conceito de modernidade? Eu digo a vocês de cara, modernidade é inovação. Moderno é inovador. Moderno é quem busca o novo, é quem quer coisas diferentes. Esse é o conceito de modernidade no estudo de literatura. Professor, qual é a proposta geral do modernismo? Proposta geral. Não apenas do modernismo no Brasil, mas no modernismo em linhas gerais. No seu nascedouro na Europa, por exemplo. Inovação. Inovação. Ah, professor, mas inovar para quê? Para atualizar. Não, agora eu não entendi, não. Simples. As produções literárias, como quaisquer produções artísticas, são reflexos das ações humanas. Então, no trovadorismo, durante a Idade Média, as produções tinham que refletir teocentrismo, feudalismo, sociedade estamental e patriarcalismo. No humanismo, final do século, finalzinho ali, né? Finalzinho da Idade Média, século XV, início da Idade Moderna, século XVI. Ou seja, naquele período transitório, as obras precisavam representar a convivência do teocentrismo com o antropocentrismo, da fé com a razão. O classicismo, ou quintismo português, aquela escola literária do século XVI, ela precisava ser antropocêntrica, racional, clássica, porque era um momento de supervalorização dos feitos humanos. O contexto são as navegações. As obras, portanto, precisavam celebrar o homem, e o homem tinha sido celebrado na Antiguidade Clássica. Então, repudia o trovadorismo e retoma valores clássicos. E as obras precisam ser otimistas. Por quê? Porque é um momento de avanço, o homem avança sobre a natureza. É um momento de autoconfiança. Já o barroco não tinha como ser feliz, alegre, positivo, tinha que ser triste, porque o barroco foi uma violência. Esse homem que vinha de uma vibe positiva, de uma dimensão otimista, ele foi obrigado a se voltar para a religião. E essa imposição e violência tornou esse homem, primeiro, conflituoso, instável, angustiado e medroso. O homem barroco, ele é um poço de dúvida, ele é uma interrogação. Ele vive uma época agônica e sofrível, por isso que as obras
tem uma característica exponencial, o feísmo, que é a representação da dor, da agonia, do sofrimento humano, uma carga de dramaticidade, um pessimismo, porque a única certeza é a morte. Mas esse indivíduo ele é muito incerto, ele não sabe. Morreu, acabou? Então é carpe diem. Mas e se não acabou? Se tem uma vida após a morte, tem um espírito para salvar, ele ficava louco. É. Mas o arcadismo não vai representar isso, porque ele é de um outro momento, é do século XVIII, do século das luzes, quando a humanidade ela vivia o progresso, quando a humanidade saiu da fossa, da bad, da interrogação para a definição, para o equilíbrio e para a tranquilidade, do século XVIII para o século das luzes. O iluminismo trouxe a racionalidade de volta, a paz e o equilíbrio. Portanto, a arte barroca se tornou ultrapassada. Ela não representava ou refletia como o homem estava se sentindo. E esse homem equilibrado vai encontrar uma arte compatível com seu estado emocional lá na Antiguidade Clássica. Por isso, o arcadismo, que advém de Arcade, está relacionado à mitologia greco-romana. E é um ideal de quê? Paz e tranquilidade, do homem integrado à natureza. Professor, beleza, mas aí como é que o senhor explica o romantismo? Simples. No final do século XVIII, a ascensão de uma nova classe, a burguesia. Ela quer um modelo para ela, que lhe represente. Ela surgiu na Idade Média, então esse modelo não pode ser o arcadismo que retoma valores clássicos. Aí ela propõe retomada de valores medievais, identificado com o barroco e com o trovadorismo. Um movimento que valoriza o sentimento e a emoção, que é subjetivo, que preza pela liberdade formal, pela linguagem simples. Até quando? Até a segunda metade do século XIX, porque a segunda revolução industrial ela exigia dos autores uma postura de engajamento e comprometimento com a realidade. Eles eram obrigados a mostrar o que estava acontecendo, porque eram formadores de opinião. E se eles continuassem escrevendo obras românticas, sentimentais, emotivas, idealistas e, infelizmente, alienadas, as pessoas não refletiriam criticamente. Então, a ideia era a desconstrução do romantismo e a apresentação da realidade. Uma vez que a medicina tenha evoluído a ponto de encontrar cura para a tuberculose, as pessoas falaram, pô, tá aí, a solução para a sociedade é a ciência. Aí o realismo se transformou em naturalismo. Professor, como é que você explica o parnasianismo? Ora, no meio dessa bagunça toda, em que 90% da população europeia está passando fome, 10% está comendo caviar, mano. E esses 10% estão se lixando para as questões políticas sociais. Eles querem saber de um modelo de arte que traduza beleza. Aí eles constroem o parnasianismo. Professor, mas e o simbolismo, como é que o senhor explica? Rapaz, a galera estava arrebentada e cansou de esperar pela ciência, portanto mergulhou mais uma vez na religião. Só a galera que no começo do século XX, por consequência da segunda revolução industrial, há um desenvolvimento tecnológico absurdo. O mundo é dinâmico, rápido, veloz. As coisas não são mais fabricadas de maneira artesanal, e sim de maneira industrial, em larga escala. E para acompanhar a velocidade do mundo moderno, eu preciso de algo diferente. Então, se eu tenho um novo momento, se eu tenho desenvolvimento tecnológico, se eu tenho um avanço tecnológico, produção de elementos em série, se eu tenho mudanças políticas, econômicas, sociais, Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, se eu tenho um mundo em efervescência, a arte não pode ficar parada lá na Idade Média, como o trovadorismo, barroco, romantismo, simbolismo, ou na Antiguidade Clássica, como o classicismo, arcadismo, realismo, naturalismo e parnasianismo. Ei, não dá mais não. Bora atualizar? F5? Como é que atualiza? Construindo um modelo de arte que seja compatível com a dinâmica atual. Para tal, eu preciso esquecer o passado. E o passado era mesmice. Era repetição de fórmulas medievais ou clássicas. E eu vou chamar isso de tradição, porque não muda. Era sempre a mesma coisa. E no final das contas, nunca tinha uma inovação efetiva. Então, a proposta das vanguardas era a inovação efetiva para a atualização da arte, para que ela pudesse voltar a refletir a realidade do homem e da sociedade, que agora é uma realidade dinâmica, inovadora. E foi aí, galera, que começou a surgir uma inquietação monstra e alguns intelectuais começam a pensar coisas diferentes. Por exemplo, o Picasso apresentou em 1907 Le Mademoiselle de Avignon, em que ele apresentava prostitutas de um cabaré parisiense com seus corpos deformados e reapresentados, reorganizados através de formas geométricas, o que permitia a visão simultânea. A decomposição dos corpos e a recomposição através de uma visão fragmentária permitia a visualização do mundo em uma outra perspectiva, em uma outra dimensão. E aí nós observamos algo inovador, né? E depois, professor, bem, aí em 1909 vem um manifesto futurista do Marinetti, o cara dizendo que não suporta mais o passado, ele quer inovar, ele quer exaltar o mundo moderno, ele quer exaltar
as fábricas, os estaleiros, as indústrias, as engrenagens, ele quer exaltar a velocidade do automóvel, ele quer exaltar a lâmpada elétrica, ele quer um mundo moderno. Aí você vai pegar as pinturas do Giacomo Balla e você vai ver o cara representando a velocidade do automóvel, ele mostrando uma cidade, um grande centro, um espaço cosmopolita desenvolvido, ele focando num poste com eletrificação. É essa vibe, mano. E aí depois você vai tomar contato, cara, com o movimento alemão, com um cara chamado Van Gogh, e você vai olhar para as obras do cara e você vai ver a deformação do ser humano, você vai ver caricatura, o indivíduo deformado, destruído e acabado, assim, com um sofrimento absurdo, porque a ideia era a ruptura com o padrão tradicional que buscava beleza. Lembra que o parnasiano buscava beleza? O parnasiano era sentado em valores clássicos, renascentistas, imitava a natureza buscando o belo. Pois é, já era essa vibe, cara. Uma arte de verdade tem que representar o interior do ser, porque é no interior que as pessoas reservam seus sentimentos, meu irmão. E a pessoa por fora, ela pode estar sorrindo e bonitinha, mas por dentro pode estar destruída. Portanto, uma arte de verdade não é aquela que fica presa na recomposição da realidade de maneira verossímil e buscando a beleza, que não é assim, não. Uma arte de verdade é aquela que valoriza o interior agônico do ser, e representador, a agonia, o sofrimento humano. É uma arte caricatural que gosta de deformar para representar o colapso íntimo, para mostrar como o ser humano estava destruído e acabado naquele momento pela certeza da Primeira Guerra Mundial. É um movimento de vanguarda muito interessante e muito atual. Lembre do Grito, do Eduardo Munch. Aquilo ali é a representação de um indivíduo tendo um surto psicótico, tendo uma crise de ansiedade, uma crise de síndrome do pânico. Eu falei de coisas que são experimentadas nos dias de hoje. Aquele cara com a mão na cabeça deformada ali não é um ser humano. Ali é a representação do interior agônico, dos fios descascados no íntimo do ser. Ali é depressão profunda, é desespero e agonia. O mundo continua o mesmo, você que está vendo daquele jeito. O interessante é a quebra, né? Com a verossimilhança, o gosto pela deformação, pelo caricatural, a quebra com a busca pelo belo, a valorização do feio, né? Isso é inovador. Mas aí, cara, vem um tal de Marcel Duchamp. Olha a marra do moleque, Marcel Duchamp. O que foi que o cara fez? O que foi que o Duchamp fez? Ele criou o handmade, não era pintura nem escultura, eram objetos artísticos. Olha só, cara, olha só. Aqui, ó, aqui nós temos um exemplo claro de objeto prático, objeto do cotidiano, né? Um grampeador. Aí o que acontece? O Duchamp, ele pensava assim, velho, uma obra de arte, ela precisa surgir de situações do cotidiano, da ressignificação. Aí ele pegava, tipo, um grampeador como este aqui, e ele dizia assim, cara, eu vou ressignificar. Só que ressignificando como arte, isso aqui vai deixar de ser um grampeador. Ele vai ter que funcionar de uma forma diferente. A sua funcionalidade prática acabou. Ele agora vai servir como objeto de arte. Isso se chama handmade, que é reaproveitamento de objetos do cotidiano. Professor, mas ele selecionava esse objeto por quê? Não tinha uma razão específica, não. Mas isso é ilógico. Sim, a ideia era essa, era a quebra da lógica. Como assim, professor? Bem, um artista, por exemplo, tradicional, ele buscava beleza na construção artística. Então, se fosse uma concepção tradicional, o cara escolheu esse apagador porque é bonito. Mas o moderno, o vanguardista, o expressionista, por exemplo, ele valorava o feio. Ah, então ele escolheu porque é feio. Não. O movimento dadaísta, ele não era a favor nem da tradição, nem da modernidade. Mas é um movimento de vanguarda que nega as próprias vanguardas, sim. Por isso, não senso, falta de lógica. Professor, e qual era a vibe desses caras mesmo? Radical. E qual era a vibe dos caras? O que os caras queriam? Mostrar que estava tudo errado. Tanto o que fizeram antes como o que estava sendo feito agora. Eles eram nihilistas, eles eram pessimistas ao extremo. E para eles, estava tudo errado. E o que eles queriam? Eles queriam confrontar tudo. O passado, o presente e o futuro. Era uma possibilidade de gritar e dizer que estava tudo errado. O passado,
trouxe para o presente. O presente é a guerra. E o futuro eu não posso ter uma perspectiva positiva de futuro diante de uma situação de guerra. Então, deixa eu ser bem direto. O dadaísta, ele escolhia objetos do cotidiano para ressignificar como obra de arte, não porque achava bonito o conceito tradicional, achava feio o conceito moderno de vanguarda, mas porque era um objeto de arte, aleatório. E ali deixava de ser um objeto do cotidiano, com a funcionalidade prática, e passava a ser uma mostra de arte inovadora. Deixa eu mostrar para vocês uma parada interessante. Lembra de uma obra muito conhecida chamada A Fonte, do Duchamp? Bem, A Fonte é um urinol de banheiro masculino de ponta cabeça. Se ele está de ponta cabeça, se ele foi revirado, porque o urinol ele é fininho em cima e largo embaixo para receber a urina, né? Mas se eu virar de ponta cabeça, fica foda, ele vai perder a sua funcionalidade prática. E a ideia era essa, era que o objeto assumisse uma dimensão nova, que era a dimensão de obra de arte. Esse conceito se chama handmade. E ele mostra o radicalismo desse processo de nonsense, de falta de lógica do movimento dadaísta, o mais radical de todos. E por que tão radical? Porque ele foi concebido em 1916, ou seja, exatamente no ápice, na metade da Primeira Guerra Mundial, que foi de 14 a 18. Professor, e o surrealismo? Cara, um movimento de vanguarda muito legal, constituído por dissidentes do dadaísmo que cansaram em apenas radicalizar e que queriam oferecer um modelo de arte alternativo. E esse modelo ele foi constituído no período entre guerras, daí os surrealistas eles não terem comprometimento com a realidade social, né? É um movimento que busca a fuga da realidade, e o mergulho no universo onírico, no universo do sonho, porque os surrealistas eles se impressionaram muito com os postulados psicanalíticos do Freud. O pai da psicanálise diz que nós vivemos dois estágios: o estágio de consciência quando estamos acordados e o estado de inconsciência quando estamos dormindo e sonhando. Por isso que quando você está dormindo e está sonhando, acontecem coisas no seu sonho que jamais aconteceriam no seu universo real e concreto. É por isso, inclusive, que uma confissão que uma pessoa faz dormindo, ou seja, um sonâmbulo, não tem efeito jurídico, porque ali o indivíduo não vai falar a verdade. Ali o indivíduo vai misturar as coisas. Ali ele vai falar coisa com coisa. Então, o surrealismo é um movimento de vanguarda que propõe a ruptura com as pinturas tradicionais e que propõe uma pintura que valorize o universo do sonho, irracional e ilógico, o universo onírico. Professor, o Salvador Dalí é a grande referência, isso mesmo. O professor falou de pintura, falou de handmade, de escultura e literatura. Esses movimentos começaram na pintura, na escultura e depois chegaram também ao âmbito literário. Eu só quero acrescentar uma coisa. Se você não estudou as vanguardas europeias assim, se você não teve esse acesso, se não teve essa discussão, você não está apto para estudar o modernismo. Uma vez que as vanguardas europeias elas são as formas embrionárias de modernidade. Não havia o nome modernismo, porque moderno é inovador. E foram surgindo movimentos, o cubismo, o futurismo, o expressionismo, o dadaísmo, o surrealismo. E como esses movimentos, apesar das individualidades, de uma forma geral, eles queriam inovar, rompendo com o passado todos eles são modernos. A vanguarda, é a forma de inovação, é a forma de modernidade. As vanguardas europeias, coletivamente, elas fizeram essa superação ao passado e instituíram o conceito de moderno, que é um conceito de inovação. Professor, o que define de verdade um movimento cubista? O que define o cubismo é a geometrização das formas. Professor, o que define o futurismo? O que define o futurismo é a exaltação do mundo moderno. É a exaltação da velocidade, da dinâmica do mundo moderno. Professor, o que caracteriza de verdade o expressionismo? O gosto pelo caricatural. A valorização do interior agônico. Professor, o que define o dadaísmo, o radicalismo, o niilismo, o nonsense e a construção do handmade? Professor, o que define o surrealismo? A valorização do universo onírico, do universo do sonho, irracional e ilógico. Vocês agora estão municiados. Qual é a proposta geral de modernidade, inovação? Como assim? Uma atualização da arte, que precisava esquecer a tradição, ou seja, as manifestações anteriores,
e se adequar aos novos tempos. Qual é a referência, qual é o referencial para o modernismo no mundo todo? As vanguardas europeias, que são as formas iniciais de modernidade. Agora vamos às noções elementares. Professor, essas noções elementares, elas aparecem em que livro? Nenhum. Em que livro, professor? No livro de vocês, que vocês receberam. Professor, em que apostila? Tem no SAS? Não. Tem no Poliedro? Não. Tem no Bernoulli? Não. Professor, então o senhor é o bichão mesmo? Não. Mas o seu material é? É. O material é o bichão mesmo. Noções elementares. Moderno e inovador. Ponto. 2. Para conquistar o status de moderno é preciso romper com a tradição. Então, para ser considerado moderno, não pode mais ter contato com o passado. Sim, isso. Terceiro, tradição, todas as manifestações anteriores ao modernismo. Então, se o conceito de modernidade é inovação, e para inovar eu tenho que romper com o passado, então o pré-requisito básico para eu entender o conceito de modernidade é conhecer o passado. Professor, então era por isso que o senhor dizia para a gente ter paciência, devagar, esperar a hora certa. Professor, o senhor pode explicar o que é tradição? Sim. Professor, o senhor vê nos livros alguém explicando? Não. Então os livros trabalham como se a gente soubesse. Exatamente. Tradição igual a inércia. O que é inércia? Paralisação. Mesmice, repetição de fórmulas. Como é que é a tradição europeia, professor? Revezamento, né? De fórmulas medievais, clássicas e exceções. Em Portugal, por exemplo, professor, em Portugal, o trovadorismo, o barroco, o romantismo e o simbolismo, com valores medievais. E, professor, quem surgiu para negar o trovadorismo, o classicismo? Quem surgiu para negar o barroco, o arcadismo? Quem surgiu para negar o romantismo? O realismo e o naturalismo, lá em Portugal. Lá em Portugal não teve parnasianismo. Na França, professor, trovadorismo, quem surgiu para negar foi o classicismo, quem surgiu para negar o classicismo, o barroco, quem surgiu para negar o barroco, o arcadismo, quem surgiu para negar o arcadismo, o romantismo, quem surgiu para negar o romantismo, o realismo, o naturalismo e o parnasianismo, quem surgiu para negar os três, o simbolismo. Então, deixa eu só dar um macete aqui, para você não esquecer. Vem aqui, entre o trovadorismo e o barroco, tem o classicismo. Entre o barroco e o romantismo, o arcadismo ou o neoclassicismo. Aprende, porra, aprende. E aqui, professor, entre o romantismo e o simbolismo, as trigêmeas, não é? Realismo, naturalismo e parnasianismo. Beleza. Professor, e o humanismo não foi escola literária. Professor, e por que o trovadorismo e o classicismo foram e o humanismo não? Porque todas as produções trovadorescas refletem um único contexto, que é a Idade Média. Todas as produções clássicas refletem um único contexto, que é a Idade Moderna. Já o humanismo, ele é um período de passagem. Ele reflete tanto a Idade Média quanto a Idade Moderna. Ele é dual, sendo assim, ele não tem um padrão único e, consequentemente, não foi uma escola literária. Por isso, uma exceção. Pessoal, agora vamos pensar aqui na tradição brasileira. Como é que é, professor? Bem, as escolas que retomam valores medievais. O barroco, o romantismo e o simbolismo. Sendo que o barroco pertence à era colonial. Era colonial, quinhentismo, barroco e arcadismo. Séculos XVI, XVII e XVIII, os 3 séculos de ocupação portuguesa no Brasil. Romantismo e simbolismo. Romantismo, meados do século XIX, simbolismo, segunda metade do século XIX. Essas escolas foram constituídas após a independência política do Brasil. Então, integra a era nacional. No Brasil, as escolas que são relacionadas a valores clássicos. O arcadismo, que pertence à era colonial, é a última escola da era colonial. O realismo, o naturalismo e o parnasianismo, que pertence à era nacional, segunda metade do século XIX. Quais são as exceções no Brasil? O quinhentismo brasileiro, era colonial, gênese, origem, não foi uma escola literária, foi apenas um marco histórico, revisitado pelos autores românticos para exaltação da natureza e do índio, revisitado pelos autores modernos para fazer uma revisitação, releitura, uma análise crítica de nosso passado histórico, negando a visão eurocêntrica, a visão do colonizador. E o pré-modernismo, né, que não foi uma escola literária, foi um período de transição. Os autores pré-modernos antecipam características modernas, mas ainda não são modernos, porque o pré-requisito básico para ser moderno, eu vou voltar. O pré-requisito básico para ser moderno é romper com a tradição. E o que é tradição? É o passado. São as escolas anteriores. E como é que elas eram sistematizadas? Com valores medievais ou valores clássicos, uma repetição constante. O conceito genérico, qual é o conceito geral de modernidade?
inovação, ruptura, quebra, revolução artística, vanguarda. Eu vou falar de novo. Moderno é inovador, e para inovar tem que romper, quebrar, revolucionar, tem que ser vanguardista. Conceito no Brasil, presta atenção. Inovar seria criar uma identidade nacional. Por quê? Porque todas as escolas literárias no Brasil anteriores ao modernismo estavam submetidas às determinações de Portugal ou da França. Então, no caso do Brasil, esse conceito de inovação acabou gerando uma necessidade de construção de identidade nacional. E isso foi um problema, porque os autores da primeira fase do modernismo brasileiro, eles perderam o foco geral, que era inovar. E nesse âmbito de construção de identidade nacional, nesse ímpeto, nesse desespero, eles vão bater no parnasianismo, que era a escola literária mais forte daquele momento, tinha que ser superada porque era estrangeira, e vão bater no nacionalismo feminista dos românticos. E eles vão ser intolerantes. E sendo intolerantes, eles vão impor um padrão do mesmo jeito que os autores parnasianos impuseram, ou seja, eles combateram o erro com o erro, eles foram incoerentes. E se eles simplesmente impuseram um modelo contrário ao modelo tradicional, de verdade não houve uma inovação estética, porque eles repetiram um procedimento, e a ideia de modernidade sempre foi inovar. E é por isso que a primeira fase ela vai precisar de uma continuação, um aperfeiçoamento e melhoria, que será a segunda. E a segunda poderia ter alcançado o status de modernidade, mas não alcançou, porque os autores da segunda também se envolveram com um contexto específico, quebra da Bolsa de Valores em Nova York, formação de ditaduras nazifascistas e Segunda Guerra Mundial. E focaram só no conteúdo de criticidade. Por consequência disso, eles não inovaram. E aí houve a necessidade de uma terceira fase. E a terceira fase conseguiu inovar, uma vez que os autores da terceira fase eles se comportam como um ancião. E qual é a vantagem de um ancião em relação aos demais? O que um ancião leva de vantagem em relação a um jovem? A experiência acumulada. E essa experiência acumulada permitiu, portanto, ao tal ancião, paradoxalmente, porque a ideia de modernidade era de inovação, né? Permitiu esse cara olhar para trás e dizer assim, quero mais não. Olha só. Olha para trás e diz assim, que não quero mais não, porque veja só, na primeira fase os caras bradavam, gritavam que eram modernos, mas tiveram um posicionamento imposicional como os parnasianos passadistas. Na segunda fase, os caras disseram que os da primeira eram imaturos, erraram, mas cometeram um erro também de só se preocupar no conteúdo. Então, nós vamos fazer certo agora. E como é que vai ser o nosso certo? E como é que nós vamos conseguir inovar de verdade? Nós vamos inovar de verdade quando nós formos capazes de construir alguma coisa completamente diferente. E como é que vai ser esse completamente diferente? Quando nós conseguirmos construir textos que possam ser, ao mesmo tempo, preocupados com a forma e com o conteúdo. Vamos nessa, né, galera? Vamos na sequência. Então, assim, de uma maneira simples e descomplicada, né? A gente vai lá. Professor, o senhor falou aqui do conceito geral, agora falou do conceito brasileiro. Inovar seria criar uma identidade nacional, romper com a tradição local, que nada mais era do que a confirmação da condição medíocre de colônia cultural. Os autores modernistas brasileiros olharam para o passado artístico-cultural no Brasil e falaram, pô, sempre o eurocentrismo, sempre copiando a Europa. Durante a era colonial, durante 3 séculos, 16, 17, 18, copiando Portugal. O Brasil se torna independente. Aí os autores criam uma falsa expectativa de que vão construir uma identidade nacional e passam a copiar a França. Datas importantes para vocês entenderem. 1500. Por quê, professor? O descobrimento do Brasil. Os portugueses vêm para cá, invadem o espaço, ficam impressionados com a natureza e com o nativo. Na segunda metade do século XVI, começam um processo de exploração da terra e de catequese e imposição cultural, e foi aí que a desgraça começou. E essa imposição resultou em 3 séculos de exploração de recursos naturais e minerais. Foi pau-brasil, século XVI, cana-de-açúcar, século XVII, e ouro, século XVIII. E de imposição literária, com textos informativos e de catequese no século XVI, com poemas e textos em prosa do barroco do século XVII, e poemas líricos, épicos, satíricos do arcadismo no século XVIII. Aí o Brasil se torna independente, não é? E qual é a expectativa? Vai construir uma identidade nacional, uma cultura própria. Rolou? Infelizmente não rolou. Qual foi a realidade?
Infelizmente, as escolas literárias após a independência, elas são apenas uma cópia do que vem da França. E como é que eu entendo isso? Como assim? Eu não copio mais Portugal e passo a copiar a França? Simples. Eu passei 3 séculos copiando Portugal, sendo explorado pelos caras em todos os aspectos e sendo colônia dos caras. Agora eu quero autonomia, pô, eu quero ser diferente, eu quero ser verdadeiramente brasileiro, legítimo, bacana, interessante. Só que eu não tenho maturidade com a nacionalidade. Eu não sei direito o que é ser brasileiro, eu ainda tenho que entender isso direito. E aí o que acontece? Houve um convite rápido a pegar alguma coisa que pudesse substituir aquele modelo português, porque em 1808, essa é outra data importante, em 1808 a família real transferiu isso para o Rio. O monarca Dom João VI foi expulso pelas tropas napoleônicas e o Mala veio para cá e trouxe as missões artísticas francesas, trouxe artistas franceses, incutiu na cabeça do povo brasileiro um gosto pela pintura, pela escultura, pela arquitetura, pelo teatro, pela música, pela dança e pela literatura francesa. Qual é a consequência disso? Todas as escolas posteriores à independência política do Brasil, realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo, são francesas. Ou seja, 1500, quando tudo começou o processo de imposição política, econômica, social e cultural, aí se desdobra em 3 séculos de dominação portuguesa, e aí no início do século XIX, a transferência da família real para o Rio de Janeiro trouxe para cá uma outra cultura, que foi a cultura francesa, e quando o Brasil se tornou independente em 1822, os caras não querem mais a cultura portuguesa, lusofobia, aversão aos portugueses, mas fica fácil aceitar a cultura francesa. Aí os caras pegam a cultura francesa. Aí o que nós vamos observar, a galerinha do bem, em 1922, olha outra data importante, deixa eu destacar aqui, ó, 1500, olha só, deixa eu destacar aqui 1500, 1808, 1822, 1922, centenário da independência política do Brasil. O que tinha que acontecer? Uma revolução. Porque os intelectuais do começo do século XX olharam para trás e falaram, tá errado. Influenciado pelas vanguardas europeias, o que eles queriam? Inovar, eles queriam atualizar. E atualizar seria constituir modernidade por aqui, que eles entendiam seria construída à medida em que os autores fossem capazes de construir uma literatura verdadeiramente brasileira. E essa tomada de consciência diante do centenário da independência política do Brasil, isso gerou uma tomada de consciência, isso se chama nacionalismo crítico. E os autores olharam para o nacionalismo fanístico dos romances e falaram, deu errado, deu ruim. Essa euforia, essa empolgação, esse passionalismo impediu que os autores pensassem criticamente o que é ser brasileiro. Por isso que era imperativo realizar um grande evento. E eles realizaram um grande evento, a Semana de Arte Moderna, que é um evento revolucionário, porque é um evento de vanguarda, que objetiva inovar, e essa inovação passava por romper com o passado, mirando principalmente no que mais incomodava. E quem mais incomodava? Quem mais incomodava eram os parnasianos. Saiba mais. Pessoal, eu espero que vocês estejam gostando. Eu espero que esteja sendo foda. Existe um ideal geral que acaba sendo tangenciado pela necessidade de local. Existe um ideal geral. Qual era o ideal geral? Inovar. Mas qual era a necessidade local? Qual era a necessidade local? A necessidade local era a construção de uma cultura verdadeiramente brasileira. Então, o projeto estético, que era um projeto de ruptura com o passado, que era um projeto de inovação, que passava pela ruptura com o passado, se transformou num projeto de inovação, de ruptura com o passado, mas de construção de uma cultura brasileira. Isso fez com que os autores se tornassem obcecados pela ideia de ridicularizar o parnasianismo, porque foi um movimento criado pela elite francesa para a elite francesa. E isso tirou, os autores da primeira fase, o foco na perspectiva geral. E eles ficaram tão centrados nessa ideia de nacionalidade que eles acabaram se perdendo. Eles queriam tanto condenar o parnasianismo que eles acabaram repetindo o procedimento impositivo, ditatorial dos parnasianos. Eles falavam em liberdade de expressão, mas eles diziam como as coisas tinham que ser feitas. E esse foi o erro. E essa foi a imaturidade. O contexto do centenário da independência direcionou as ações para uma cruzada contra a tradição brasileira. Isso foi decisivo para que Mário de Andrade, olha, como assim, professor? Teórico.
o papa do modernismo brasileiro, como é conhecido. E por que ele é o teórico? Por que ele é o papa do modernismo brasileiro? Porque ele foi o cara que mais estudou as vanguardas europeias. Ele nunca viajou, ele nunca saiu do Brasil, ele nunca viajou para o exterior, nunca foi para a Europa, nunca tomou contato com as vanguardas europeias diretamente, mas ele estudou as vanguardas europeias. E ele estudou muito o Brasil. Ele estudou as regiões do Brasil, ele estudou os mitos brasileiros, hábitos, costumes e valores, e colocou isso em sua obra nacionalista crítica. Tanto Paulicéia Desvairada, a obra poética, em que ele faz um retrato de São Paulo, como a cara do Brasil miscigenado, misturado, e Macunaíma, em que ele materializa em um personagem a síntese do que é ser brasileiro. E o que é ser brasileiro? Primeiro é ser miscigenado, depois é ser um eterno brincalhão, e depois é ter qualidades e defeitos. É isso, cara. Usasse o futurismo, deixa eu botar aqui o futurismo, deixa eu destacar. Por que o senhor destacou o futurismo dentre as vanguardas? Porque foi a que maior influência exerceu na Semana de Arte Moderna na primeira fase, uma vez que o futurismo ele defendia a ruptura com o passado e a exaltação da industrialização. E São Paulo, que é o palco, que é a capital da modernidade no Brasil, São Paulo era a cara da industrialização crescente. Então, evidentemente, naquele momento era muito importante romper com o passado e celebrar a industrialização, o mundo moderno. Para enfrentar o estrangeirismo, o elitismo e a erudição dos parnasianos. Olha só. Por que eles tinham ódio dos... Por que ele focava, ele se centrava no parnasiano? Porque o parnasianismo era um movimento estrangeiro. E qual era a vibe? Nacional. Elitista. E qual era a vibe? Popular. Erudito. Qual era a vibe? Simples. Professor, então, o senhor está me dizendo que o modernismo, em linhas gerais, busca a inovação, a atualização da arte da cultura? Que o modernismo, particularmente no Brasil, ele é nacionalista? Que nacionalismo, professor? Nacionalismo crítico. Como assim, professor? Revolucionário. Como assim, professor? Subversivo. Como assim, professor? Rebelde. Que quer detonar e destruir o nacionalismo fanista. Como assim, professor? Fazendo um estudo profundo sobre o passado histórico-cultural brasileiro e mostrando que a história do Brasil foi contada pelo colonizador, que a cultura brasileira ela não existia, ela era apenas uma réplica do colonizador português e depois do colonizador cultural francês, e que o Brasil era uma eterna colônia cultural e tinha que sair disso, de uma condição de colônia cultural para virar uma metrópole cultural, de exportador de matéria-prima e de importador de cultura para exportador de cultura, bem como para sepultar o nacionalismo fanista, bacana, dos romances. Então eram os dois focos, né? Quais são as duas únicas escolas literárias no Brasil a apresentar nacionalismo, romantismo e modernismo? Bem, a síntese. Rapaz, massa. Ó. Isso aqui é top. A geração de 22 não alcançou a modernidade. Deixa eu destacar. Por que o senhor faz questão em falar geração de 22? 1922, centenário da independência política do Brasil, qual é a grande preocupação? Nacionalidade. Por que geração de 30? 1930. A partir dali tem início uma década bem complicada, em que a humanidade vai experimentar, a humanidade, não só o Brasil, crise econômica, crise política, crise humanitária. E por que a geração de 45? Porque em 1945 ocorre o desfecho trágico da Segunda Guerra Mundial com a explosão da bomba atômica e o início da Guerra Fria. Então, nós temos acontecimentos marcantes que vão determinar a lógica de produção das fases, porque as produções literárias variam de acordo com os contextos, né? A geração de 22 não alcançou a modernidade, não alcançou. Por que não, professor? Porque a ideia de modernidade, em linhas gerais, é inovar. Os autores da primeira fase não inovaram, eles simplesmente trocaram o modelo imposicional clássico pelo modelo composicional que eles estão desenvolvendo agora. Eles trocaram poemas metrificados e rimados por poemas com versos livres e brancos. Eles substituíram a imposição tradicional por uma imposição moderna. A geração de 30 entendeu e evoluiu. Entendeu, olhou para a primeira fase e falou, tá errado, os caras foram imaturos, apelidaram a primeira fase, geração de 22, de imatura. Os caras falavam em liberdade de expressão, mas não entendiam o que isso significava. Liberdade de expressão para eles era impor o que era conveniente para eles.
Liberdade de expressão de verdade é quando o artista pode fazer do jeito que ele quiser. E isso implica necessariamente ser tolerante em relação ao passado e não intolerante. Então, os autores da segunda fase se permitem revisitar o passado, seja na poesia neossimbolista, seja na prosa neorrealista. Ah, então não existe mais intolerância. Tem não, essa questão artística que passou. Mas por que no passe de mágica? Não, porque o contexto agora é um contexto sério de problemas políticos sociais e os autores entenderam que mais importante que a forma do texto, que a estrutura do texto, que o aspecto artístico era a questão temática, era o conteúdo. E essa substituição da forma pelo conteúdo, da intolerância pela tolerância, mostra para a gente que houve uma evolução, um amadurecimento. Beleza. E esse amadurecimento resultou em quê? Bem, resultou em consolidação. É também conhecido como fase da consolidação. Por quê? Porque algumas coisas que os autores da primeira fase propunham foram desenvolvidas de verdade na segunda fase. Por exemplo, liberdade de expressão. Agora tem. É possível encontrar poemas metrificados e rimados com poemas com versos livres e brancos. Então agora tem liberdade. Na primeira não tinha, porque havia imposição. Só tinha versos livres e brancos. Experimentalismo estético, que é a busca por novas formas de expressão, tipo poema pílula, poema piada, paródia, poema prosaico. Continua, cara. Prosa poética continua. Porque se não continuar, eu estou dizendo que não aceito uma perspectiva que está sendo desenvolvida agora. E a ideia de liberdade de expressão era abraçar tudo. E buscar novas formas de expressão estava diretamente associada à ideia de inovação. Então, bacana, pô. Tá valendo. Tematização do cotidiano continua, só que na primeira fase era o cotidiano do povo brasileiro. Dia a dia do povo brasileiro para criar uma literatura nacional, uma cultura própria. Agora não. Agora é o cotidiano do homem universal. Entendeu? Linguagem simples, na primeira fase, para reproduzir a forma de falar do povo brasileiro, criando uma linguagem literária própria. Na segunda fase, não. Na segunda fase é uma linguagem simples, compatível com a abordagem do cotidiano banal. Não é a linguagem literária brasileira. Passou essa dimensão nacionalista. Ela foi substituída por uma dimensão temática, conteudista. É a fase do amadurecimento, também conhecida como fase da consolidação ou da construção. Por que construção? Porque os autores não querem destruir, eles querem recompor. Professor, beleza. E por que o senhor falou que não houve inovação na segunda fase, se houve evolução em relação à primeira? Porque os autores focaram apenas no conteúdo, e esse foco apenas no conteúdo já era uma coisa comum na tradição. Várias escolas focavam apenas no conteúdo do texto. O senhor pode dar um exemplo? Posso, o romantismo. Os autores românticos só focavam no conteúdo. Então não houve uma inovação efetiva, né? Professor, e o que aconteceu em 45? Poxa, explosão da bomba atômica na cidade japonesa de Hiroshima e Nagasaki. Desgraça, destruição, aniquilação e morte. Início da Guerra Fria, divisão do mundo entre dois grandes blocos econômicos. O capitalista norte-americano e o socialista soviético, corrida armamentista. E instabilidade para o mundo inteiro, e desespero, e agonia, e morte, e medo. E os autores entenderam o quê? Duas coisas. Eles tinham a obrigação de mostrar o que estava acontecendo. Mas eles não tinham mais a obrigação de apontar para as pessoas um caminho a ser seguido. Ou seja, eles não eram mais obrigados a salvar as pessoas, a usar a literatura para salvar, para apontar um caminho, um procedimento ou posicionamento. Passou. Esse pensamento de que a literatura é uma arma de combate, deve denunciar os problemas e deve resolver mostrando um posicionamento político partidário. Essa ideia de politizar as pessoas, isso passou. As pessoas, elas não queriam a instrução de um caminho. Se elas quisessem, elas teriam recebido as obras de 30 a 45 e teriam evitado a Segunda Guerra Mundial. As pessoas, elas não estavam dispostas a mudar por conta da literatura. Então, os autores, eles perderam a crença na politização, na possibilidade de mudança da sociedade através de um discurso panfletário politizado. Eles vão continuar mostrando o que está acontecendo porque eles consideram que essa é uma obrigação, mas sem o compromisso da politização. Eles não têm mais isso. E eles querem mostrar o que está acontecendo para a posteridade, para o futuro. Eles querem que as pessoas no futuro vejam como as coisas estavam. E eles entendem que, para isso, é necessário se preocupar com a forma, com a estrutura do texto.
Então, o que nós vamos observar é que esses autores, eles vão conciliar, eles vão equilibrar o rigor formal com a crítica social, com o existencialismo, ou seja, a reflexão sobre a vida. E essas obras equilibradas, elas acabam sendo uma síntese do que era necessário fazer e que não tinha sido feito na primeira e na segunda fases. Na primeira fase, qual foi o erro? Se preocupar apenas com a forma. Na segunda, qual foi o erro? Se preocupar apenas com o conteúdo. Na terceira, qual foi o acerto? O acerto foi se preocupar com os dois. E essa preocupação com os dois gerou inovação. Como ninguém nunca tinha feito isso antes, equilibrar forma e conteúdo, construindo textos num nível técnico e temático muito fortes, é possível falar agora, finalmente, em modernidade, em maturidade intelectual. Bem, vamos lá, né? A geração de 22 não alcançou a modernidade, a geração de 30 entendeu isso e evoluiu, mas não o suficiente para não cair na mesma armadilha de 22. A geração de 45 observou atenta às tentativas e os erros das fases precedentes. Aqui, ó, as tentativas. Em 45, os autores inovaram e assim mereceram o status de modernos. Professor, em nenhum outro momento da história literária no Brasil os autores conseguiram conciliar forma e conteúdo? Não. Isso foi algo experimentado pela primeira vez. Professor, mas os autores da primeira fase eles eram antiparnasianos, os da terceira são neoparnasianos, isso mesmo. Mas como é possível? São extremos. No começo, qual era a ideia dos autores? A ideia geral sempre foi inovar. Mas qual era a ideia dos autores da primeira fase no Brasil? Era criar uma identidade nacional. E eles ficaram tão obcecados com essa ideia de nacionalidade que eles se voltaram só para a questão estética. E acabaram tentando combater o parnasianismo com intolerância. Combater intolerância com intolerância. Nesse sentido, eles não conseguiram inovar. Os autores da segunda perceberam isso e reformularam. Mas centraram apenas no conteúdo do texto, o que já era um procedimento muito comum na tradição. Já na terceira fase, os autores olharam para trás e falaram, erraram. E nós precisamos corrigir esses erros. Como o contexto em que nós estamos inseridos é muito parecido com o contexto da segunda fase, nós precisamos continuar com a postura de engajamento. Mas nós não somos mais obrigados a ficar com essa politização, até porque não deu certo. Então, mais importante do que ficar dando conselho para as pessoas ou dizendo o caminho que elas vão seguir, é mostrar para as pessoas como o ser humano está destruído e acabado nesse momento. Para que, de repente, no futuro, as pessoas possam olhar para isso e, de repente, não querer repetir os mesmos erros. Só que para uma obra chegar mais longe, para chegar à posteridade, para ficar como um legado, ela precisa ser bem feita. E aí os autores recuperaram a preocupação parnasiana. Só que eles não foram parnasianos passadistas, porque os parnasianos jamais se preocupariam, como não se preocuparam, com conteúdo de crítica ou de reflexão sobre a vida. Então, o que nós temos é uma verve moderna, inovadora, ou seja, algo que era perseguido desde o princípio e que só foi conquistado finalmente na terceira fase. Bem, quando eu terminar aqui a explanação, eu vou bater um papo com vocês, tá bom? O modernismo no Brasil surgiu no início do século XX e tem como marca inaugural a Semana de Arte Moderna em 1922. Professor, o que foi a Semana de Arte Moderna? Foi o maior evento artístico-cultural já realizado no Brasil. Extremamente revolucionário. O evento se chama Semana porque ele ocupou uma semana. As realizações foram nas noites de 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. Ou seja, segunda, quarta e sexta. Como foi segunda, quarta e sexta, ocupou uma semana, por isso que chamam de semana. Mas os acontecimentos se deram em noites alternadas, em 3 noites. E por que noites alternadas? Porque os organizadores do evento, liderados pelo Mário de Andrade, entenderam que aquele evento era para o Brasil inteiro, mas eles não tinham condições financeiras para fazerem eventos simultâneos em várias capitais do Brasil. Então eles escolheram São Paulo por ser o polo político, econômico, social e cultural mais importante daquele momento, onde se encontrava a elite cultural brasileira, a aristocracia cafeeira e a burguesia industrial, reveladoras de um Brasil que experimentava uma realidade dúbia de um universo rural e primitivo com um universo civilizado e industrial. E tanto a aristocracia quanto a burguesia eram patrocinadoras do estilo parnasiano conservador. E por isso o evento tinha que acontecer em São Paulo para bater nessas classes que representavam a elite
e destruir o estilo, matando o mal pela raiz. Essa era a ideia, né? Esse era o pensamento. Aí eu gostaria que vocês prestassem muita atenção num detalhe interessante. Os organizadores passaram 2 décadas planejando e executaram um evento perfeito, que queria chamar a atenção das pessoas e incomodar. Portanto, o evento, por ser um evento inspirado nas vanguardas europeias, é um evento essencialmente revolucionário. E aí, por que essas noites alternadas, professor? Porque nos dias 14 e 16, que não tem nada, a imprensa espalha para o Brasil inteiro o que está acontecendo em São Paulo. E a modernidade é instaurada no país inteiro. Inteligentíssimo, né? Na primeira noite, professor, bem, na primeira noite houve a apresentação de pinturas e esculturas expressionistas, ou seja, com pessoas deformadas, com caricaturas, que, claro, chocaram a burguesia industrial e a aristocracia cafeeira, loucos pelas pinturas tradicionais renascentistas clássicas, que primavam pelo belo. Depois, houve uma palestra com o Dr. Graça Aranha, que foi apresentado como membro da Academia Brasileira de Letras, mas que naquela ocasião já havia pedido para sair da academia, porque entendia a academia como reduto da tradição do conservadorismo e do parnasianismo, e ele acabou com o modelo parnasiano na presença dos parnasianos. O Graça Aranha era embaixador, ele saiu do Brasil, foi para a Europa, tomou contato com as vanguardas europeias e, quando voltou, participou do evento revolucionário, criticando o parnasianismo e exaltando a modernidade. Naquela noite ainda houve a apresentação de Heitor Villa-Lobos, musicista carioca, executando sinfonias tradicionais de Bach, Chopin, Beethoven, mas fazendo de uma maneira diferente, né? De trás para frente, exatamente para incomodar. Depois, na segunda noite, que é o apogeu, porque é óbvio, as pessoas que voltaram para a segunda noite, elas voltaram para descontar, elas voltaram com ódio, porque elas tinham pago ingresso caro para serem ridicularizadas. Os organizadores foram tão extremamente ousados que chegaram a pedir o auxílio e a ajuda, o patrocínio para a realização do evento para a elite brasileira, e essa elite ainda pagou um ingresso caro para ser ridicularizado. Foi um negócio pesadão mesmo. Foi bem interessante. E essas pessoas foram para o teatro para brigar, né? E aí veio a leitura do poema Os Sapos, que foi a gota d'água, porque os poetas parnasianos foram chamados de sapos. Aí foi confusão. O poema do Manuel Bandeira, que foi encaminhado pelo Ronald Carvalho, que fez a leitura. O Bandeira não participou do evento alegando a tuberculose. E o Ronald leu, o Ronald tinha participado da criação da revista Orfeu, que é o marco inicial do modernismo português, falou, não, eu tenho experiência com polêmica, eu faço. Cara, ele quase se lascou. Ele teve que sair correndo do palco, né? As pessoas querendo matar ele se trancou num banheiro, junto com o Mário de Andrade, para escapar da multidão, as pessoas quebraram o Teatro Municipal. Foi uma confusão do tamanho do mundo, né? E aí, na última noite do evento, poucas pessoas compareceram, e as pessoas que foram já começavam a entender um pouco o evento, mas estava tudo tão calmo, e o evento não era para ser calmo, era para ser revolucionário. Daí os organizadores combinaram, e o Heitor Villa-Lobos foi reger uma orquestra, mas ele foi com um chinelo de dedo, tipo chinela havaiana, e ele foi também com um guarda-chuva todo rasgado, assim, para chocar as pessoas. E o povo começou a ser futurista desgraçado, aquela confusão. E aí a imprensa perguntou, por que você fez isso? Estava tudo transcorrendo bem. E aí você vem com esse chinelo de dedo, ele falou, não, cara, eu tô com calo no meu pé aqui, eu não vou sacrificar meu pé para agradar ninguém. Cínico, né? Debochado, iconoclasta, palhaço, como todos os autores modernistas eram. Ele estava tirando onda, ele foi propositadamente claro para incomodar as pessoas. A imprensa pergunta para o Mário, né? Como é que você define esses 8 anos, né? Desde a Semana de Arte Moderna até aqui? Ele disse, nós vivemos de 22 para cá, até 1930, 8 anos de uma verdadeira orgia intelectual. Ou seja, foi uma putaria intelectualizada, cultural, que objetivava, como vocês observaram, dar um nó, dar porrada nessa elite conservadora e fazer com que as pessoas repensem o que é ser brasileiro e tentem buscar a construção de uma identidade nacional e obras que possam representar a nossa cultura. O movimento artístico, literário e cultural tinha o objetivo de romper com o tradicionalismo da escola anterior e acabar com as regras e paradigmas que imperavam até o momento sobre o fazer arte. As ideias de valorização do cotidiano, rapaz, ó, cotidiano de quem? Do povo brasileiro. A aproximação com a linguagem popular e simplificação do discurso estavam de acordo com o modernismo que acontecia na Europa. Por quê? Porque a ideia de modernidade na Europa era uma ideia de inovação. Professor, mas eu nunca entendi como é que os caras querem se livrar da influência do passado,
que era um legado negativo de submissão às produções estrangeiras, e eles copiam as vanguardas. Quem falou em copiar? Eles usaram como referência para desenvolver um evento no Brasil, que reflete sobre a cultura brasileira e uma cultura verdadeiramente nossa. As vanguardas servem apenas como um gatilho ou como um estímulo. A estética modernista brasileira passou por 3 fases ou gerações, e cada uma delas colaborou para o surgimento de estilos diferentes e para o aparecimento de diversos artistas, é verdade. E não esqueçam, né? Uma fase não nega a outra. Aí são fases de um mesmo estilo, portanto, o que existe é uma diferença de foco. Na primeira fase, a nacionalidade; na segunda, os problemas políticos e sociais; e na terceira, a preocupação era conjugar forma e conteúdo, construindo textos apreciáveis do ponto de vista estrutural e do ponto de vista temático, com uma forte reflexão sobre a realidade da época, né? Uma reflexão existencial. O contexto histórico, a República Velha, né? Imperava no Brasil durante o século XX, as oligarquias rurais controlavam todo o sistema político, a abolição da escravatura e a falta de políticas para inserir os negros alforriados no mercado de trabalho gerou um grande número de marginalizados, a mão de obra escrava foi substituída por de imigrantes da Itália e do Japão. Olha o que é São Paulo, o que São Paulo vai se transformar. Paulicéia Desvairada, a obra poética do Mário, né? Por quê? Porque é uma loucura, gente de todo lugar. E quem é o Macunaíma? O Macunaíma é um índio negro que fica branco, que fica impressionado quando sai dos fundos do Mato Virgem e vai bater no Igarapé, Tietê, em São Paulo, e lá ele fica impressionado com as moças, as donas de São Paulo, que copiavam o modo de vida estrangeiro, francês, né? Que os poetas ficavam tentando imitar o modelo francês, o povo que ficava se esforçando para falar uma língua e escrever em outra língua. Que loucura, né? A Primeira Guerra Mundial dificultou a importação dos produtos, mas colaborou com o desenvolvimento da indústria e o parque febril. O modernismo no Brasil nasceu a partir da busca da formação de identidade nacional. Eu não canso de falar. É nacionalista. Nacionalismo crítico. A Semana de Arte Moderna, nacionalismo crítico não deve ser confundido com crítica social. Os autores da primeira fase não fazem crítica social. Eles fazem crítica às produções artísticas do passado. A Semana de Arte Moderna de 22 foi um marco inicial do estilo no Brasil. Os artistas pretendiam terminar a estética tradicional, criar uma identidade nacional a partir da representação do cotidiano da construção de uma língua literária própria. Esta manifestação teve grande repercussão no cenário artístico nacional e colaborou para gerar um grande legado na cultura brasileira. É verdade, o maior legado de todos, claro, é essa necessidade de afirmação de nossa nacionalidade, né? De maturidade do que é ser brasileiro, de se reconhecer brasileiro. Características do modernismo. O modernismo no Brasil tem como essência o movimento realizado na Europa. A estética europeia colaborou com a formação das propriedades do estilo no Brasil. As características base do movimento são, olha só, ruptura com o tradicionalismo. O que tradicionalismo, professor? Com o estrangeirismo, o elitismo, a erudição parnasiana, o nacionalismo infantil dos românticos. Liberdade de criação. Qual era a vibe dos caras? Romper com o rigor formal parnasiano. Na cabeça deles, o que era liberdade? Era flexibilizar a forma, era flexibilizar a métrica, era flexibilizar a rima, era buscar novas formas de expressão. Aqui o nacionalismo e a formação de identidade nacional. Tematizar. Se eu quero construir uma literatura verdadeiramente brasileira, eu tenho que falar sobre o dia a dia do povo brasileiro. E a postura dos caras é debochada, é de ridicularização, é iconoclasta. O que é iconoclasta, professor? Revolucionário, palhaço, moleque, debochado. Que são versos livres, sem métrica, contrariando os versos decassílabos ou alexandrinos do parnasianismo. Versos brancos, versos sem rima, contrariando os versos rimados do parnasianismo. Busca de uma linguagem nacional, contrariando uma linguagem culta, elevada e inacessível dos textos parnasianos. Vejam que a prioridade é a questão estética, né? É romper com tudo que os parnasianos defendiam. Qual era a temática central das obras parnasianas? A restrição de temas. Falava sobre o quê? Só sobre o que interessava para aquela elite, se distanciando das questões sociais, tais como a natureza, a própria arte e temas históricos. E o modernismo propõe o quê? Propõe falar sobre o cotidiano do povo brasileiro, porque dessa forma, ao invés de restringir temas, eu amplio temas. Eu estou falando sobre coisas banais e sobre o povo brasileiro, e não sobre uma cultura gerada na França que não tinha identidade com a gente. Primeira fase, 22, produções poéticas em prosa, ó. Presta atenção, maluco. Paulicéia Desvairada, do Mário. É uma obra poética, poemas prosaicos, experimentais. Macunaíma do Mário, prosa poética,
né? Uma rapsódia experimental. Tem poética e produção em prosa. Primeira fase não tem divisão de produções. Na segunda fase, bem, nós temos 3 tipos de textos. Nós temos 2 tipos poéticos. Então, predominam as espécies poéticas. E quais são as espécies poéticas? O neossimbolismo. Você pode explicar, professor? Claro. O simbolismo, o decadentismo, é uma escola literária construída no final do século XIX para representar o pessimismo e a desilusão do homem europeu em relação aos problemas sociais. A humanidade não acreditava mais que o mundo pudesse se transformar e mergulhou na religião. Por isso, o simbolismo é conhecido também como decadentismo. O simbolismo, portanto, surge no contexto de crise. A segunda fase moderna, contexto de crise. Os autores da segunda fase olharam para a primeira, viram os erros da primeira, que queriam consertar, só que o contexto deles era horrível. Quebra da Bolsa... Em 1929, ocorreu o crack, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Crise econômica mundial. E aí nós temos depois, infelizmente, o início do Estado Novo, da Era Vargas. E aí, de 39 a 45, Segunda Guerra Mundial. Então, o contexto era de crise. E como os autores da segunda fase, eles não queriam a intolerância em relação ao passado, eles entenderam que liberdade de expressão era permitir a recomposição com o passado, os autores da primeira estavam errados, e o contexto da segunda fase era muito parecido com o contexto de crise do simbolismo, os autores retomam a religiosidade simbolista, só que agora com a liberdade formal. E o simbolismo tinha a religiosidade, mas tinha rigor formal. Portanto, as obras não são simbolistas, são neossimbolistas. É uma reestilização. E usar a religião foi uma válvula de escape para não enfrentar a crise econômica, para não enfrentar a miséria, para não enfrentar a fome, para não enfrentar a morte, para não enfrentar a opressão política do Vargas, para não enfrentar o contexto desolador da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, como forma de fuga da realidade, eu utilizo a religião como escudo. É uma poesia intimista, pessoal, subjetiva, evasiva, de fuga da realidade, de não enfrentamento. Do outro lado, tá, tem autores que acham isso muito errado. Ora, se o poeta ele é um formador de opinião, se as obras dele impactam nas pessoas, e o poeta abre mão de falar o que está acontecendo, ele abre mão de denunciar a realidade, é óbvio, é natural que as coisas não se consertem. Então, qual era o posicionamento? Não, esse negócio de religião, de vida após a morte, de encontrar o paraíso celestial, não, tem que resolver as coisas agora. E os autores enfrentam, escrevendo textos comprometidos com a crise econômica, com a crise política, com a crise humanitária, denunciando o que está acontecendo, colocando os problemas de uma forma geral. Isso se chama engajamento panfletário. E engajamento é comprometimento com a realidade da época. Panfletário porque tem um posicionamento político partidário. Quem são os pilares, professor? Deixa eu buscar aqui. Quem são os grandes poetas da segunda fase? Bem, a grande referência do neossimbolismo é a Cecília Meirelles. A grande referência do engajamento panfletário é o Carlos Drummond de Andrade. Eu chamo esses 2 autores de pilares. Por que pilares? Porque esses autores, eles são as referências. Esses autores eu chamo de pilares, porque eles sustentam as vertentes. A Cecília, ela é a referência, ela é uma autora fixa, neossimbolista. O Drummond é o contrário, ele é fixo nessa dimensão de engajamento, né? E aí, professor, o que mais? Só que tem autores flutuantes nessa fase. O senhor pode explicar esse negócio aí, professor, do flutuante? Mas, rapaz, na hora. Professor, o que seriam os autores flutuantes? São os autores que começaram com o pensamento da Cecília, de uso da religião como válvula de escape, de fuga da realidade, mas que depois se envolveram com o pensamento do Drummond, que é a dimensão social e politizada. Quem são? Jorge Lima, Murilo Mendes, Vinícius de Moraes. Professor, e além? Aí o senhor falou aqui dos pilares, o senhor vai destacar, vou. Aí agora o senhor falou dos flutuantes, que são Vinícius de Moraes, Jorge Lima, Murilo Mendes. São os autores que começam o neossimbolismo e depois se tornam sociais e panfletários. Lembrando que panfletário é aquele que tem um posicionamento político partidário. Nesse caso, era um posicionamento de extrema esquerda contra o nazifascismo do Vargas. Professor, e esse outro tipo aqui, o singular, quem é? Bem, o singular é o autor diferentão, entendeu? É o autor que não se enquadra nem no neossimbolismo, nem no engajamento, que tem uma poética muito própria,
que fala sobre situações do cotidiano e que procura refletir sobre o cotidiano com ironia e com humor, com uma linguagem extremamente simples. Esse cara não se identifica nem com a religiosidade neossimbolista, nem com o posicionamento político dos autores engajados. Esse autor se chama Mário Quintana, tá? E a prosa, professor, como é que é? Tem uma vertente só. Se chama neorrealista. E por quê? Porque o José Américo de Almeida, autor da Bagaceira, o José Lins do Rega, autor de Fogo Morto, a Raquel de Queiroz, autora do romance O 15, o Graciliano Ramos, autor do romance Vidas Secas, esses autores, o Jorge Amado, autor de Jubiabá, de Capitães da Areia, de Dona Flor e seus dois maridos, o Érico Veríssimo, autor de Incidente em Antares, esses autores eles retomam a crítica social do realismo e eles incrementam com um elemento novo. E qual é o elemento novo? O regionalismo. Lembrem que as obras do Machado de Assis eram obras universais. Lembrem que o Brás Cubas era um personagem universal. Já o Fabiano de Vidas Secas é um vaqueiro, é um personagem regional. Então não esqueçam, a segunda fase tem uma divisão que a primeira não tinha. A primeira tinha produções poéticas e prosaicas simultaneamente. Na segunda, desse quadro evolutivo, tem uma separação. A poesia neossimbolista com a Cecília ou engajada com Drummond. E, sazonalmente, com os flutuantes, que começaram neossimbolistas com a Cecília e terminaram depois engajados com o Drummond. Quem são? Vinícius, Jorge Lima e Murilo Mendes. E quem é o poeta que é da fase, mas não se identifica com nenhuma dessas vertentes, que tem uma poética muito particular? É o Mário Quintana. E a prosa, professor? Aí um detalhe legal, porque se o Drummond e os seus seguidores faziam uma crítica universal, os prosadores vão pensar assim: não vamos repetir o que foi feito na poesia, vamos denunciar problemas brasileiros. Aí eles desenvolvem uma dimensão regional, tá? Uma dimensão regional voltada para problemas do Brasil. Como a região do Brasil que mais tem problemas é a região Nordeste, a maior parte dos escritores são nordestinos, inclusive com ciclos temáticos do Nordeste, como o ciclo da cana-de-açúcar, que fala sobre o coronelismo e as relações de poder no interior da Paraíba, com José Américo de Almeida e José Lins do Rego, o ciclo da seca, com a Raquel de Queiroz e o Graciliano Ramos, sertão nordestino de uma forma geral, e o ciclo do cacau, interior da Bahia, com Jorge Amado. O único escritor que não é nordestino é o Érico Veríssimo. A segunda fase, a geração, foi iniciada em 1930 e teve como principais nomes: na poesia, neossimbolista, Cecília, engajamento, Drummond. Dica do mestre. Olha o meu bônus. A poética de 30 e suas singularidades. Primeiro, Cecília Meirelles sua escolha espiritualista, ou seja, neossimbolista, usando a religião como válvula de escape, pensando na morte não como fim, mas como forma de transcendência e eternização do ser. Carlos Drummond de Andrade, sua convicção política, ou seja, criticando os problemas sociais e apresentando um posicionamento político, ou seja, de extrema esquerda identificado com os pobres. Os autores flutuantes, quem são? O Vinícius, o Murilo Mendes, o Jorge Lima, que começaram espiritualistas e depois se tornaram politizados. Começaram com a Cecília e terminaram com o Drummond. E o singularzão de difícil enquadramento, o Quintana. Toma, moleque, tem não. Tem de onde... Aí a prosa, professor, a maior parte dos escritores são nordestinos. Aqui os ciclos, o ciclo da cana, coronelismo, relações de poder, engenho versus usina, José Américo de Almeida, José Lins do Rego, ciclo da seca, a seca e suas implicações, o Chico Bento, a Cordolina, os filhos, no 15, Fabiano, sim, a Vitória, menino mais novo, menino mais velho, Papagaio e Baleia, em Vidas Secas, o Jorge Amado, e com seu Capitães da Areia, com Pedro Bala, líder sindical, e o Érico Veríssimo, que é o diferente, né, porque ele é gaúcho, ele fala dos problemas políticos sociais do Rio Grande do Sul. Lembrando que esses escritores aqui, eles também são panfletários, inclusive alguns foram perseguidos, né? A Raquel de Queiroz foi presa pelo Vargas e foi exilada. O Graciliano Ramos foi preso pelo Vargas, foi torturado e dessa experiência escreveu uma obra chamada Memórias do Cárcere. O Jorge Amado, ele perdeu o seu mandato de deputado federal com a cassação do Partido Comunista feita pelo Vargas. Então esses escritores, eles tinham um viés panfletário, politizado, identificado com a extrema esquerda. É o momento em que os escritores brasileiros se aproximam do grande público, do povão, ficam do lado dos menos favorecidos. A terceira geração isso é equilíbrio. A terceira geração do modernismo no Brasil surgiu a partir de 45, teve como principais representantes João Cabral de Melo Neto, João Guimarães Rosa, Clarice Lispector. As gerações do modernismo brasileiro.
Ao contrário do que acontecia nas escolas anteriores, os modernistas pretendiam apresentar os fatos cotidianos de forma livre e descontraída. Além disso, buscavam, olha, quando se fala em modernismo, né, modernistas, e não se especifica a fase, é sempre primeira fase, porque está diretamente relacionada à ideia geral, né, de inovação. Além disso, buscavam transmitir suas emoções e criar uma linguagem literária nacional. Toma, moleque. Falou de aspecto nacional, é a primeira fase, toma. O modernismo no Brasil se estabeleceu a partir de 3 fases de gerações distintas. Cada uma delas tem prioridades diferentes, mas complementam a ideia de movimento. A primeira delas, por exemplo, tinha como proposta romper com o tradicionalismo, modelos anteriores. Lembrando que o que nós temos nas fases de gerações são evoluções do desejo de modernidade, do sonho de modernidade. Por que tem uma segunda fase? Porque a primeira não deu conta de inovar. Por que tem uma terceira fase? Porque a primeira e a segunda não deram conta. E por que não tem uma quarta fase? Porque a terceira conseguiu. Como é que inovou? Mesclando forma e conteúdo, equilibrando forma e conteúdo e construindo textos diferentes. A segunda estabeleceu o predomínio do social, de fato, né, porque se nós observarmos, são 3 produções na segunda fase, sendo que 2 poéticas e 1 em prosa, sendo que uma poética e uma em prosa apresentam dimensão social, portanto, predomina o aspecto social, contra a poesia neossimbolista Cecília, que era totalmente alienada, né? Colaborou para a formação de grandes escritores que estiveram próximos ao povo. A terceira geração tinha como compromisso a continuidade social, presta atenção, sem a dimensão panfletária, ou seja, não tem mais a dimensão política. Por quê? Porque os autores estão desiludidos. Se as pessoas quisessem escutar posicionamento político, elas não teriam optado pela Segunda Guerra Mundial. Não tem mais o tom doutrinário de defesa de um posicionamento político partidário, entendeu? Não rola, já era. O imperativo era a modernidade, os caras querem ser modernos, inovadores. Rapaz, é foda. E para tal precisava evitar as armadilhas de conjectura que foram entraves para gerações anteriores. Que armadilha? Na primeira fase, a necessidade da construção de identidade nacional foi uma armadilha porque evitou que os caras enxergassem o conceito geral que era inovar. Na segunda, a armadilha qual foi? Foram os problemas geopolíticos que fizeram com que os caras, mesmo tendo observado o erro da primeira, não conseguissem inovar de verdade. Os autores procuraram escrever textos com muito domínio da técnica, rigor formal, e da dimensão metalinguística, daí a dimensão metalinguística, porque todo autor preocupado com a forma constrói texto que reflete sobre fazer literário, texto que conciliava uma forma cuidada com conteúdo filosófico social, equilíbrio, né? A primeira geração, 22 a 30, a primeira fase do movimento modernista foi inaugurada com a Semana de Arte Moderna em 22, a manifestação realizada no Teatro Municipal de São Paulo, palco de arte e cultura frequentado pela elite, e o movimento era para chocar a elite, promoveu exposições, palestras, tal de poesia, música e dança, ou seja, foi um movimento artístico global, não se restringiu à literatura. Essas atividades apresentaram nova perspectiva de renovação no ambiente artístico-cultural da época, também conhecido como fase heróica, pela coragem de peitar o modelo tradicional. Essa geração tentou definir posições através de manifestos, sim, foram 4, Poesia para o Brasil, Nacionalismo Crítico, Verde e Amarelo, o Grupo da ANTA, a Escola da ANTA, Nacionalismo Fanista, Manifesto Regionalista, que foi um documento assinado por autores nordestinos em Recife, para dizer que estavam integrados ao movimento de São Paulo, e o Manifesto Antropofágico, o mais importante de todos, que propunha o desenvolvimento da cultura brasileira através da mistura harmonizada, equilibrada e pensada com influências estrangeiras. Era absorver o que vinha de fora de forma racional, como os ruminantes, ou seja, mastigando, deglutindo, o que é bom fica no organismo, o que não presta manda embora. Símbolo máximo da antropofagia na literatura, Macunaíma. Símbolo máximo. Por quê, professor? Porque é uma obra que apresenta elementos do futurismo, do expressionismo, do surrealismo, movimentos de vanguarda, mas é uma obra que não deixa de ser brasileira e de refletir sobre a brasilidade por isso. É usar esses elementos estrangeiros para a construção de uma reflexão sobre o que é ser brasileiro. Professor, e na pintura, a Baporu, da Tarsila do Amaral. Revistas, a mais importante delas foi a Clé-Chon, um mensário de arte moderna, uma revista futurista. O nome é uma referência à buzina externa dos automóveis. E a buzina externa dos automóveis celebra o automóvel, celebra a industrialização crescente. E, ao mesmo tempo, a buzina é acionada para pedir passagem. A ideia era mostrar que a modernidade estava buzinando e os retardatários parnasianos tinham que sair da frente. Aqui são os manifestos que eu falei para vocês, as revistas mais importantes. A segunda geração do modernismo no Brasil, a fase do amadurecimento, né? Da construção, da consolidação. Amadureceu em relação à primeira. Construiu
os autores recompõem com o simbolismo, com o realismo, e consolidação porque a liberdade formal, porque a temática do cotidiano, o experimentalismo estético e a linguagem simples continuam, né? Esse período caracterizou o movimento e é tido como um movimento de amadurecimento das ideias e de engajamento com as questões da sociedade. Então, a questão social não tem na primeira fase, não. Tem na segunda, sim, é prioridade. Tem na terceira, sim. Só que na terceira, associada à preocupação formal. A política, a economia e o social humano, o regionalismo se tornaram parte dessas obras. Verdade, né? Sendo que o regionalismo está diretamente relacionado à dimensão de prosa. O povo brasileiro passou a ser caracterizado a partir de suas regiões, ó, regionalismo. E os artistas promoveram críticas do cotidiano social. Temas como a desigualdade, as consequências da escravidão, coronelismo, os retirantes, olha só, figuram nas produções. Terceira, 45, os artistas desejavam realizar uma renovação. Isso é importantíssimo, né? Que era o projeto desde o princípio. O regionalismo ganhou nova dimensão, agora é o regionalismo universal, com Guimarães Rosa, mais voltado para a reflexão sobre a vida existencialista, né? Ó, o regionalismo ganhou nova dimensão. O romance e o conto se tornaram intimistas com a Clarice Lispector, mais preocupada em colocar para fora a visão dela sobre o mundo, um mundo louco, conflituoso. E essa autora, ela é muito lida nos dias atuais. Olha só, estou até lendo direto, tá aqui, ó, ao meu alcance toda hora. Ela é muito bacana porque ela dá uma lição de alteridade e mostra que escrever sobre a gente não é apenas uma forma de desabafar ou uma forma de aparecer, é sobretudo uma forma de se importar com o outro. Porque quando eu divido com as pessoas meus sentimentos mais verdadeiros e mostro para as pessoas como eu estou reagindo diante das coisas, eu estou tentando ajudar aquelas que estão buscando alguma coisa. Por isso que todas as vezes, quando eu inicio as minhas aulas, depois de cumprimentar vocês e agradecer a Deus pelo fato de estar vivo e trabalhando, eu tento transmitir o meu testemunho para vocês, porque eu acho que dividindo com vocês a minha história de luta e superação, eu posso ajudar pessoas que estão lutando também. Aprendi com Clarice Lispector. Visão holística. Ah, isso aqui não tem lugar nenhum. E vocês podem observar, eu posto no Instagram, mas eu não postei esses detalhes que só tem no material. Não postei. Tá querendo, meu filho? Então vem para o CDL. Primeira fase, imatura, preocupação exclusiva com a nacionalidade, com a estética, ou seja, com a construção artística do texto, com a forma, né? Intolerância em relação ao passado. Segunda fase, amadurecimento, preocupação única com o conteúdo, que na poesia da Cecília é evasivo, na poesia do Drummond é engajado, nesse sentido é uma reestilização do passado, né? Vou botar aqui para ficar bonitinho, né? Beleza. O neossimbolismo, o neorrealismo aqui, ó, recompondo com o simbolismo, acrescentando a dimensão libertária, liberdade formal, recompondo com o realismo, acrescentando o regionalismo. Tolerância e recomposição com o passado, isso é o que nós observamos na segunda fase. Fase do amadurecimento, consolidação, construção, como é conhecida, né? A terceira fase, fase da maturidade, estética e conteúdo, ou seja, preocupação da primeira e a preocupação da segunda, preocupação com a elaboração, a preocupação com o conteúdo, reestilização do passado, a poesia neoparnasiana com João Cabral de Melo Neto e a prosa experimental, poética, intimista da Clarice e regionalista universal com Guimarães Rosa. Né? Aí sim. Égua, professor. Caramba, foi muito tempo de aula e o senhor falando aí. Eu espero que não tenha sido monótono, chato e maçante, não. Que tenha sido substancial para vocês, esclarecedor. Bom dia, mestre. Tudo bem, Matheus? A missão artística francesa no Brasil foi responsável pelo período da Belle Époque. As missões artísticas francesas no Brasil, elas foram responsáveis por incutir na cabeça do povo brasileiro um gosto pelo que vinha da França. A Belle Époque foi um período de luxo, riqueza e esplendor experimentado pela elite francesa na segunda metade do século XIX. São épocas diferentes. E essa Belle Époque é que gerou o parnasianismo. O que é importante que você e todo mundo aqui saiba é que o desenvolvimento do parnasianismo no Brasil só se justifica historicamente porque, infelizmente, o povo brasileiro se comportou de forma passiva, sem uma referência cultural. E copiou Portugal quando era colônia e depois, quando se tornou independente, acabou copiando a França. Porque com as missões artísticas francesas, o monarca Dom João VI incutiu na cabeça do povo o gosto pelo que vinha da França.
E como os artistas brasileiros não tinham ainda uma maturidade nacional, eles não queriam mais o que vinha de Portugal e passaram a copiar o que vinha da França, entendeu? As missões artísticas não são responsáveis pela Belle Époque, elas são do começo do século XIX. A Belle Époque é da segunda metade do século XIX e é responsável pelo parnasianismo. O interessante é que você conecte as coisas e perceba como é que é a história da cultura brasileira. A tradição totalmente voltada para a cultura portuguesa no período colonial, para a cultura francesa após a independência política, e essa ideia de 1922, quando o Brasil se torna independente, que é uma ideia de ruptura com isso e de tentativa de construção de alguma coisa que nos represente. Pessoal, estou aqui, tá? À disposição de vocês para conversarmos. Ei, Roma, é sério, velho? Foi bom mesmo para você? Falou, foi incrível, mestre e tal, mas você é um cara bacana. E você é um cara que está acompanhando o trabalho, né? É um cara de fé. Olha só, ô meu amor, que bom, cara. Eu quero saber se ficou na cabeça de vocês. O Ícaro, porra, velho, que é isso, mano? Obrigado, cara. Galera, o que é ser moderno? Ser moderno é ser inovador. Qual é a ideia de modernidade? É inovação, ideia geral. E ela foi constituída por quem? Ela foi constituída por artistas de vanguarda, pelas vanguardas europeias, e foi trazida para cá por intelectuais do começo do século XX, principalmente pelo Mário de Andrade, que entende que é momento de aproveitar essa ideia de atualização e criar finalmente uma identidade nacional. Aí ele pegou essa ideia de modernidade das vanguardas europeias e tangenciou para uma necessidade específica, que era a nacionalidade. E ficou tão obcecado com essa ideia de nacionalidade que queria destruir, varrer, matar, assassinar o parnasianismo, que acabou vacilando e se perdeu e não conseguiu inovar. Aí vem a galera da segunda e pá, faz uma transformação. Mas não consegue. Aí vem os caras da terceira e fala: que é isso, irmão? Agora sim é moderno. É um processo, né? Um processo evolutivo, mas tem muita coisa. Muito detalhezinho, né? 22, é o cara, opa, centenário da independência política do Brasil, opa. A ideia dos caras era nacionalidade, nacionalismo crítico, detonar, destruir o nacionalismo frente dos românticos. Porra, Macunaíma, o termo Macunaíma vem do folclore indígena, vem da mitologia indígena. É o que? É o grande mal. E por que grande mal? Porque o índio era apresentado como um ser ideal e perfeito. E agora eu não tenho um índio idealizado, eu tenho um anti-herói, uma desconstrução. Porque eu quero desconstruir o nacionalismo fanista romântico, que não gerou agregação coletiva, não gerou consciência nacional, não gerou cultura própria. Por isso os caras ficaram copiando o que vinha da França. A vibe é essa. É de releitura crítica do nosso passado histórico. É de releitura do nosso passado cultural, por isso tanta paródia. Os caras são debochados, porque o cara olha pra trás e fala: que merda é essa? Que vacilo da porra. Tá tudo errado. E assim, de forma descontraída. E o social? É segunda, gigante. E terceira. Mas com ênfase na segunda. Os caras muito envolvidos e tal. Aí na terceira, os caras envolvidos, mostrando que tá rolando, mas querendo mostrar os impactos disso nas pessoas. É uma vibe da galera que já é depois da guerra, que já sofreu e que finalmente conseguiu conciliar forma e conteúdo, inovando verdadeiramente. Olha só, Aldânia, que é isso, as aulas são sempre esclarecedoras. Ó, Aldânia, eu fico feliz, você já tem bagagem, né? E eu quero saber o seguinte, Aldânia, me responda com toda a franqueza, assim, seja sincera, seja verdadeira. Você acrescentou alguma coisa na aula? Surgiu uma coisinha nova? Uma outra coisa, um outro olhar? Ou foi só uma recapitulação, um aprofundamento? Seja sincera. O Batista, que bom, velho. Que bom que você... Ei, e Batista, você que tá na vibe, que tá pegando voo, meu irmão, de prima, assim, é muito duro, viu? A maior parte da galera não saca o modernismo, porque não tem uma base forte, tá ligado? Vanessa, aula maravilhosa. Pô, deixou bem fixo os principais pontos de cada fase. Maria Clara, muito obrigado, Matheus. Entendi, mestre, excelente aula, muito obrigado. É porque li sobre Belle Époque brasileira, no período, sim, claro, no começo do século XX, né? É isso mesmo. A Belle Époque está diretamente associada a quando? Ao final do século XIX e início do século XX, lá na França. Aí os artistas brasileiros, a elite brasileira, a burguesia brasileira pegou esse conceito, entendeu? Influência francesa.
Claro, o realismo é francês, o naturalismo é francês. É o que eu estou explicando. Mas as missões artísticas francesas, elas vieram em 1808, no começo do século XIX, tá ligado? O Raimundo, pô, Raimundo, obrigado. Com certeza, professor, suas aulas nunca são iguais. Sempre, pô, que bom, cara. Galera, deixa eu falar para vocês. Ó, não abri aqui querendo escutar a lantaria, não. Vocês me conhecem. Não tenho ego inchado. Eu abri aqui para a gente conversar, né? Maria Cláudia, a questão da primeira fase ser imatura, ao trocar em posição, foi um novo olhar? Quem foi que chamou a primeira fase de imatura? Os autores da segunda. Eles enxergaram o vacilo dos autores da primeira fase. E qual é o vacilo dos autores da primeira fase? A intolerância. Eles querem combater a intolerância parnasiana com intolerância. Então, se nós pensarmos dessa forma, e se nós lembrarmos que a ideia de modernidade é inovar, onde é que houve inovação aí? Inovação de verdade? Não houve, só houve uma troca. Entendeu? Ó, eu uso a camisa da Adidas, né? Aí eu não quero saber, a Adidas ela colocou um preço muito alto, eu não aceito, a Adidas colocou um preço muito alto, eu estou sendo patrocinado pela Nike. Eu não aceito a Adidas, agora usa a Nike. A Nike é mais cara. Então, o que foi que eu fiz de inovador? Nada. Eu só fiz um discurso de conveniência. Eu substituí o que eu achava que era errado por aquilo que eu acho que é certo, mas o meu procedimento é um procedimento imaturo. Eu sou bem intencionado, eu quero inovar, mas eu estou tão desesperado com a ideia de inovar, criando identidade nacional, eu quero tanto dizer que o parnasiano está errado, que eu erro. Eu fico tão focado na questão local que eu esqueço a vibe geral de modernidade, quero inovar, eu não inovo, porque eu digo como é que tem que ser feito, como os parnasianos fizeram também. Uhum. Poxa, muito obrigado, né? E o que mais? Eu sei que eu já extrapolei o tempo, mas eu quero trabalhar. Professor, o poema Pílula pode, por exemplo, no caso do Oswald de Andrade, era específico ou era da primeira fase? Batista, vamos comigo. Poema Pílula, né? O mínimo de palavra e o máximo de expressividade. Isso não representa experimentalismo, o cara não está buscando novas formas de expressão. A ideia geral de modernidade não era essa, não era o experimentalismo, buscar novas formas de expressão. Quando o cara escreve um poema pílula como amor, humor, ele não está contrariando a estrutura de um soneto que tem 14 versos. Então, essa ideia de ruptura não é só do Oswaldo, é do Oswaldo de todos os autores da primeira fase moderna. A ideia de modernidade qual era? Era de ruptura com o modelo estético parnasiano. Como é que era o modelo estético parnasiano? Tradicional. Como é que era o tradicional? Soneto, 14 versos agora. Poema mínimo, mínimo de palavra e máximo de expressividade. Reestilização do haikai, que é um poema construído por 3 versos, entendeu? E aí, qual é a vibe dos caras? Poema pílula, poema piada, paródia. Tudo isso aí está no rol da ideia de ruptura com o padrão estabelecido parnasiano. Entendeu? É essa. E o que acontece é que o Oswald de Andrade ele foi o cara mais debochado e ele acaba se notabilizando. Isso fica mais claro na poética dele, né? Mas isso é característica geral da fase. Aí isso a gente percebe também no Mário e também no Manuel Bandeira. A singularidade não está no Oswaldo. Ele é conhecido como iconoclasta, palhaço, debochado, porque ele foi o que escreveu mais poema piada, mais poema pílula e tal, bababá. Mas, assim, é importante salientar que isso era procedimento geral. A galera geral, na primeira fase, passava o rodo, tá entendendo? Na ideia de contrariedade, de ridicularização e de deboche, do tom paródico e tal. E aí, velho, o que tem de singular é o Bandeira. Por quê? Porque ele faz tudo isso aí, mas numa dimensão autobiográfica, com lirismo. E você sabe que dimensão autobiográfica e lírica, isso pertence à tradição, irmão. Isso dá para perceber no simbolismo, isso é muito forte no ultrarromantismo. Então o cara está conseguindo seguir essa vibe que os caras estão impondo como vibe de modernidade, mas com marcas muito particulares, por conta de uma doença incurável que ele tinha, que era a tuberculose, e a sensação ameaçadora da morte, tudo que ele passou e tal. Então ele se transforma numa referência na primeira fase, porque ele foi além das características, ele é um cara singular. É esse sim, né? Embora a galera, o Oswaldo é o iconoclasta, é o debochado, é o moleque, é o palhaço. Ele fez muito, velho, mas ele tava fazendo a obrigação, que era o normal, todo mundo fazia, tá ligado? Agora a dimensão autobiográfica é do Bandeira.
E é um aspecto singular, particular. Top, cara. Disponha, viu? Massa, cara, massa. Ei, só para eu fechar aqui, só para eu fechar, me permitam, por favor, tá bom? Olha, pessoal, módulo 2, alguém deve, pô, módulo 2 e tal, e não sei o quê. O módulo 2, olha só, é um e-book só de textos. Aí o cara, é texto, o professor só fez compilar texto. Bem, o texto 1, antecedentes da Semana de Arte Moderna. Aí eu botei um trecho do artigo Paranoia e Mistificação, do Monteiro Lobato, que representa o quê? Conservadorismo. Uma postura reacionária de um cara que não aceita a modernidade. Eu estou te mostrando com o texto que havia uma elite no Brasil que ditava a norma e o padrão, e que não aceitava a inovação, e que reagiu negativamente. E eu estou te mostrando que havia um cenário de 2 décadas e que os autores, o Mário, o Oswaldo, a Tarsila do Amaral, a Anitta Malfatti, o Vitor Brecheret, o famoso Grupo dos 5, o Grupo Paulista, eles esperaram o ano de 1922. Eles poderiam ter realizado a Semana de Arte Moderna antes, mas eles queriam esperar o ano de 22, que era o ano do centenário, para dizer assim, ó, estamos completando 100 anos, bando de otário, da nossa independência, e nós continuamos a copiar o que vem de fora. Então os caras esperaram. Eu estou mostrando para vocês, através desse texto, não só o conservadorismo, que foi resposta a uma questão do Enem ano passado, mas estou mostrando para vocês que existia um, um, uma animosidade, um clima que já permitia antever que ia rolar alguma coisa muito séria ali, né? Então, assim, eu estou falando dos antecedentes, daqueles anos que antecedem, que já vão, de alguma forma, mostrando para a gente, ou dando indícios de que está prestes a acontecer alguma coisa. O texto 2, o apogeu da Semana de Arte Moderna. Eu expliquei a Semana de Arte Moderna detalhadamente, aí eu vou, ó, poema e sapos, aí eu tenho um poema para você, para analisar. Aí, geração de 22, eu boto uma paródia. Opa, e essa paródia foi feita a partir de quê? Foi feita a partir da Carta do Achamento do Brasil do Pero Vaz de Caminha. Para quê? Para propor um olhar diferente sobre o que é ser brasileiro, em consonância com o pensamento do Manifesto para o Brasil, que propõe a releitura crítica do nosso passado histórico e cultural para a construção de uma cultura própria, uma literatura tipo exportação, verdadeiramente brasileira, mano. E mostrando que o povo brasileiro é resultante de quê? Da junção do Zé Pereira português com o nativo índio Guarani da Mata Virgem e com o negro Zonzo Saí da Fornalha, ou seja, um poema que dialoga, por exemplo, em perspectiva interdiscursiva com o Macunaíma do Mário de Andrade, o poema que refaz a história do Brasil, mas refaz com piada, com humor, com deboche. Isso é nacionalismo crítico, é leitura crítica e debochada, isso é paródico. Por quê? Porque a carta apresenta de forma documental e séria a visão eurocêntrica sobre a formação do Brasil e do povo brasileiro. E aqui nós temos o quê? Uma releitura crítica, nacionalismo crítico moderno, uma releitura crítica e debochada, jocosa sobre o nosso passado artístico cultural, apresentando uma visão nova sobre o que é ser brasileiro, nacionalismo crítico. Outra paródia, o poema O Trovador, que representa, de Paulicéia Desvairada do Mário, que representa perfeitamente o ideal presente em Macunaíma, que é o ideal da possibilidade de construção de uma cultura brasileira que possa conviver com a cultura estrangeira de forma racional, deglutindo. Aí eu mostro Macunaíma, toma. Aí eu mostro Abaporu, gigante. Aí eu mostro Macunaíma, que era uma criança levada, que fazia coisas que todo mundo se espantava, e por isso a velha Cutia, a avó Cutia, o transformou em um adulto, jogando nele uma solução, uma porção de mandioca. E aí o que, que acontece? Uma porção envenenada de mandioca. Ele fica adulto, né? Mas ele fica adulto como? Com a cabeça pequenininha, porque foi a parte do corpo que não pegou da solução de mandioca. E por que com a cabeça pequenininha? Porque o Macunaíma, um brincalhão, ele se torna um adulto fisicamente e cognitivamente, tem potencial para ser adulto, mas ele continua sendo moleque como uma eterna criança. Isso seria uma possibilidade de reflexão sobre ser brasileiro. E aqui nós temos a utilização da técnica expressionista
do gosto pelo caricatural, da tese lamarquista, do uso do desuso, cabeça pequena e ombros gigantescos, talvez simulando a ideia de que aqui seja um trabalhador brasileiro que trabalha apenas com aspecto braçal e não usa o intelecto. Mas também pode remeter a essa ideia de que ser brasileiro é isso, né? É ser eternamente criança. Essa cabeça infantil seria uma forma de representação dessa capacidade do ser humano de brincar, do brasileiro de brincar com os próprios problemas. O detalhe interessante é que nós temos de expressionismo, gosto pelo caricatural, mas nós temos um personagem icônico que representa o povo brasileiro e as cores utilizadas na pintura são as cores tropicais. Portanto, nós temos um movimento de vanguarda alemão sendo adaptado à necessidade de construção de uma arte brasileira. É a arte brasileira que absorveu o que tinha de melhor de fora e adaptou à nossa necessidade. É outro patamar. Aí vem Geração de 30, o poema da Cecília, né, o simbolista, o poema do Drummond, Engajado. Aí eu mostro Murilo Mendes com um viés paródico, identificado com a primeira fase, um viés surrealista, identificado com a primeira fase, um viés neossimbolista, identificado com a Cecília, e um viés social e politizado, engajado e panfletário, identificado com o Drummond. Aí eu mostro o Jorge Lima, identificado com a dimensão neossimbolista da Cecília, identificado com a dimensão social e panfletária do Drummond. E aqui uma dimensão muito particular, né? É o Jorge Lima refletindo sobre a condição do negro oprimido no Brasil, falando sobre racismo estrutural. Por isso que ele é tão cobrado, né? Aí aqui eu boto um Vinícius de Moraes identificado com o neossimbolismo da Cecília, identificado com o engajamento panfletário do Drummond, identificado com os sonetos do Camões. Como assim? A segunda fase, irmão. Segunda fase, tolerância em relação ao passado, recomposição. E aqui, erótico pornográfico. Aqui, o Poetinha, com o maestro Antônio Carlos Jobim, a parceria mais expressiva da música popular brasileira, né? Chamar a bossa nova de música popular é foda, porque a bossa nova é bem trabalhada, né? A associação entre o samba e o jazz. Essa música que encheu os olhos do mundo e que transformou a cultura brasileira, aí Garota de Ipanema, né? Drummond, grande Drummond, tem um capítulo específico para ele e um estudo particular de sua produção, explicando para vocês as 3 fases da produção do Drummond e por que ele é o poeta maior do modernismo brasileiro. Porque na sua primeira fase ele estava ligado à primeira fase moderna. Na sua segunda fase ele estava ligado à segunda fase moderna, sendo o grande representante do engajamento panfletário. E na terceira fase dele ele estava integrado à terceira fase moderna. É por isso, ele é o mais abrangente. Aí, texto do João Cabral de Melo Neto, Engenheiro das Palavras, mais o João Cabral, né? E eu finalizo, né? Eu tenho na minha cabeça um desejo de fazer um novo encontro sobre o modernismo, né? Que vai ser um encontro sequenciado. Então, no novo encontro sobre o modernismo, eu vou só analisar os textos, tá? Professor, pelo amor de Deus, libere. Homem de Deus, o horário já acabou. Olha, pessoal, eu peço desculpas, mas, porra, não é sempre que você tem a chance de fazer isso, não. E aqui, pessoal, é o e-book 3, que são as questões, né? Ah, só coletou questões, compilou. Não, eu fiz muito mais do que isso. Eu compilei questões sistematizadas. Por exemplo, a primeira é do Enem. Vou até botar aqui, ó, só para efeito de informação. Enem, PPL, tá? Uma questão sobre a primeira fase moderna. Olha a resposta. A sensibilidade do poético parece captar o movimento dançante das costureirinhas de pressinha, que em última instância representa o Brasil de todas as cores. Toma, Brasil miscigenado, nacionalismo crítico, foco de nacionalidade. Toma, me escuta, moleque. Eu não tô brincando, velho. Quer dizer, eu tô brincando, mas tô brincando tipo os autores da primeira fase, né? De forma debochada em relação às formas passadistas. Professor, mas eu estudei literatura de um jeito tão tosco. Não tem problema, não. Não interessa os caminhos que você percorreu no passado. O que interessa é o que nós vamos construir daqui para frente. A segunda, moleque, outra questão do Enem. Só que aqui é Enem mesmo, né? Competência 5, habilidade 15. Aqui, professor, olha só uma questão legal da Cecília. Aqui, Graciliano Ramos, segunda fase, Cecília de novo. É o João Cabral de Melo Neto, Clarice Lispector, Guimarães Rosa. Aqui, João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, Clarice Lispector.
Professor, e esse gabarito? É precioso, né? Então vamos lá no gabarito. Primeiro, anota aí, por favor, anota. Letra B. Eu vou passar depois, mas você já pode ter, né? Já fica contigo. B de bola. Segunda, B de bola. Ó, é muito fácil. Primeira, B de bola. Segunda, B de bola. Terceira, D de dado. Quarta, A de amor. Terceira, D de dado. Quarta, A de amor. Quinta, D de dado. Sexta, C de caderno de letras. Sexta, C de caderno de letras. Sétima, D de Dom Casmurro. Oitava, C de Coraçãozinho Apaixonado. C de Clarice Lispector. 9, E de Espetacular. E de Espetacular, João Guimarães Rosa. 10, E de Espetacular, de Encantado, Místico, Sertão Mundo, João Guimarães Rosa. 10, E. Ixi, professor. Ixi, Maria, meio-dia. Professor, era só até 11h30. Foi bom? Foi legal? Deu tudo certo? Tamo junto? Cadê a galera? Tá por aqui? Ah, irmão, show de bola, brother. Foi legal, não foi? Eu nunca vou vender nada falso para vocês. Ah, eu vou fazer um curso de modernismo. Tá de brincadeira, né? Curso de modernismo só funciona, pessoal, se você der um curso de teoria literária primeiro. E se os seus alunos eles tiverem aprendido toda a teoria literária e tiverem estudado todas as escolas literárias. Entendeu? Não é isso não, cara. O curso é... Não existe fórmula mágica. Eu sei que o mundo midiático ele está gerando loucura nas pessoas, mas não precisa não. Dá para fazer da melhor forma possível. Valeu então, pessoal. Boa semana para vocês. Beijo no coração. Espero ter feito o melhor trabalho. Valeu.